Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos ver como foi o maior julgamento da história da Corte, o da Ação Penal 470. O caso do Mensalão, como ficou conhecido, também mobilizou a atenção dos brasileiros que, pela primeira vez, acompanharam de perto, ao longo de mais de 4 meses, o desenrolar de um julgamento tão complexo. Foi o julgamento mais longo da Suprema Corte Brasileira. 4 meses e meio, 53 sessões extraordinárias e mais de 50 mil folhas de processos. Das 40 pessoas inicialmente acusadas, 37 foram a julgamento e 25 condenadas. Os crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e formação de quadrilha. Todo o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV e Rádio Justiça. A oportunidade de você acompanhar em tempo real as discussões que aconteciam no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre aqueles acontecimentos que marcavam totalmente a própria República. E, nesse sentido, também a própria discussão a respeito da transparência e da consolidação das instituições. E também, é claro, com relação às investigações sobre denúncias de corrupção. A Rádio Justiça, ela começava a sua transmissão 2 ou 3 horas antes de iniciar aí esse julgamento. Então a gente tinha a oportunidade de conhecer e entrevistar o pessoal do mundo jurídico. Então a gente teve muitas oportunidades, então a gente preparava o ouvinte para que ele pudesse entender de fato o que estava acontecendo no plenário do Supremo. O caso ganhou repercussão a partir da denúncia feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson em 2005. A acusação era de que havia um esquema de corrupção no então governo Lula, que desviava recursos públicos de verbas de publicidade e obtidos a partir de empréstimos fraudulentos para pagar uma mesada a parlamentares em troca de apoio político. No Congresso, houve uma CPI que gerou a saída de José Dirceu do cargo de ministro da Casa Civil. Em março de 2006, a Procuradoria-Geral da República denunciou 40 suspeitos de envolvimento no esquema. E em novembro de 2007, o Supremo instaurou a Ação Penal 470. O julgamento do caso do Mensalão começou no dia 2 de agosto de 2012, com a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Um claro favorecimento privado, oferecido por agência que veio a concorrer em licitação, promovida pelo órgão dirigido pelo réu, garantindo assim a remuneração da agência, cujos serviços foram ínfimos. Por envolver tantos denunciados e pela complexidade do caso, o Supremo acabou tendo toda a sua rotina alterada. As sessões plenárias passaram a ser diárias, com 5 horas de duração. O julgamento mobilizou a atenção do brasileiro. Ainda que houvesse já antes daquele julgamento uma cobertura, ela também não tinha um apelo necessariamente que um julgamento de um caso tão portentoso como foi o do Mensalão, envolvendo altos dignatários do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, uma denúncia, digamos, um tanto quanto sensacional, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que falava ali num pagamento mensal. Tinha toda uma narrativa em torno daquela história que tornava aquela história em particular, atraente do ponto de vista da curiosidade pública e até mesmo da indignação pública. E teve emoção até o final. Depois de 4 meses e meio de julgamento, o caso só foi concluído no dia 17 de dezembro, véspera do recesso do Judiciário, quando foi decidida a questão sobre a perda de mandato dos parlamentares envolvidos no processo. O voto decisivo foi do decano do tribunal, ministro Celso de Mello, que entendeu que os condenados ficariam impedidos de exercer mandatos representativos sem necessidade de aval da Câmara dos Deputados. A perda do mandato é uma consequência direta e imediata
da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada em julgado. Para o Supremo, foi comprovada a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional durante os primeiros anos do governo Lula, com desvio de dinheiro público. Em dezembro de 2012, 37 réus acabaram condenados, entre eles José Dirceu, Roberto Jefferson, José Genuíno, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, Marcos Valério e Delúbio Soares. Oficialmente, o caso só foi encerrado em março de 2014, depois que foram analisados todos os recursos dos condenados. Um julgamento marcante que entrou para a história do país. Se nós considerarmos que o direito é algo que regula relações sociais, é importante que as pessoas tenham consciência de como é que funciona o ritual judiciário, como é que funciona o julgamento, qual é o lugar do juiz, o lugar do acusador e o lugar da defesa. Isso foi um aspecto, digamos, didático, pedagógico, interessante, inclusive em termos de evolução civilizatória e democrática.